Olá, começa agora mais um Consulta ao Doutor. No programa de hoje nós iremos falar sobre timidez e fobia social e recebemos aqui em nossos estúdios a doutora Luzia Winandi, que é psicoterapeuta, para nos ajudar a esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto. Então não saia daí, porque o Consulta ao Doutor está no ar. Boa tarde. Se você tem alguma dúvida sobre o nosso assunto de hoje, que é timidez e fobia social, as nossas linhas já estão abertas e você pode ligar para a gente no 0 Operadora 11 3337 5886, 0 Operadora 11 3337 5886. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer receber a senhora aqui, viu? O prazer é meu estar aqui com vocês novamente. Doutora, eu queria pedir para a senhora começar esclarecendo para a gente o que é fobia social e o que é a timidez. Bom, falarmos de timidez ou fobia social implica em falarmos de uma ansiedade. É uma ansiedade excessiva que a pessoa sente quando ela se sente observada pelo outro, né? Ela sente uma ansiedade muito alta e isso desencadeia uma série de sintomas e ela se sente muito comprometida e não consegue assumir aquela atividade dela, aquele desempenho, né? Por exemplo, vamos pensar numa pessoa que se sente observada quando ela quer iniciar um namoro. Né? O fato dela estar em contato com uma outra pessoa, iniciar a conversa com outra pessoa, ela se sente muito inibida com isso, né? Algumas pessoas. E isso dá um certo nível de ansiedade para ela, que desencadeia alguns sintomas, tipo ela pode ficar pálida, uma sensação de bolo na garganta, ou ela pode enrusbecer. E aquilo incomoda muito a pessoa que está acometida por isso. E a sensação que ela tem é que ela vontade de sair do local. Ela não quer estar ali presente junto naquela situação. E como delimitar então, doutora, a timidez e a fobia social? Como diferenciar? Sim, a timidez, ela pode evoluir para uma fobia social, né? É uma linha muito tênue que separa a timidez da fobia. Porque o que a gente vai ver é a intensidade da ansiedade, né? Se a ansiedade que a pessoa sente é num limite tal, que não está causando prejuízo para a pessoa, se ela tem, na vida diária dela, se ela tem a vida diária dela normal, comum, isso a gente pode encarar como sendo só uma timidez. Ela não está tendo um prejuízo, né? Ela está tendo todas as atividades pessoais dela, atividades profissionais e não está provocando mudanças na vida dela. A partir do momento que essa timidez, né, passa a comprometer a vida da pessoa, por exemplo, seja num trabalho, seja para dirigir um carro, seja para começar a namorar, seja para escrever diante de uma outra pessoa, telefonar, porque é muito abrangente essas questões. Aí a gente já pode pensar que está caminhando para uma fobia social. A fobia social é uma doença? Olha, ela é considerada um transtorno de ansiedade, né? Ela é um transtorno de ansiedade e ela consta do manual, né, no manual da medicina. Ela é classificada como um transtorno de ansiedade e ela pode ser tratada como um transtorno. Então ela deve ser tratada. Quem tem fobia social deve tratar? Sim, quem tem fobia social deve tratar, porque nesse sentido, se a intensidade está muito alta, se está impedindo a pessoa de estar tendo uma vida comum, uma vida normal, é importante ser tratada, né? Agora, se a pessoa está tendo uma vida, está transcorrendo tudo bem e é só um aspecto que está incomodando, vamos pensar. Por exemplo, a fobia para dirigir. A fobia para dirigir, ela também é classificada num outro tipo de fobia. Mas para dirigir, pensando em dirigir, mas com medo da observação do outro, para a gente entender melhor, a fobia social é quando a pessoa se sente observada pelo outro e se incomoda com aquilo. Né? Então, a pessoa que vai dirigir se sente incomodada com o olhar dos outros. O carro vai morrer, eles vão me achar estúpida, vão me achar uma idiota. E aí ela fica com medo da avaliação do outro. Né? Então, a gente poderia pensar que
a essência da fobia social é um medo de ser avaliado pelos outros. Agora então, doutora, aproveitando isso que a senhora acabou de falar, será que nós não podemos então falar que todas as pessoas passam de repente por um momento de fobia social? Porque, por exemplo, nesse caso de dirigir, a pessoa que começa a dirigir, ela sempre vai ficar com receio de ser observada, ou muitas pessoas têm aquele problema para conseguir falar em público, na frente de outras pessoas, ou não, isso não tem nada a ver? Tem tudo a ver com o que você está dizendo. Até porque a ansiedade, ela faz parte da gente, né? Toda situação, a gente tem um certo grau de ansiedade. Esse não é o problema, porque é importante. Porque imagina se nós não tivéssemos ansiedade nas atividades,